Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar estudando a Ruy Lopes, aberta. Vamos ver o que acontece. Uma partida entre Martim Pérez, né, contra Diegues Pena. Bora lá? O Martim Pérez está de branca, o Pena está de negras. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, A6, bispo A4, cavalo F6, roque. Aqui a gente já sabia, se você jogasse aqui, jogasse D3, evitaria variação aberta. A partir do momento que você jogou roque, pode ser que vá lá Berlim, né? Ok, cavalo por E4, preto aceita o peão desprotegido, D4, com a finalização da Berlim, né? As brancas querem recuperar seu material e manter a iniciativa no centro. É por isso que ele ataca o E5 com o peão e acelera o desenvolvimento na aula da dama em vez de jogadas humildes do tipo torre 1. Ele vai para E4, a variação de Riga. As negras tentam sobreviver sem B5, né? Jogou torre 1, D5, bispo G5, atacou a dama. Um ataque muito potente. Algumas análises convincentes do grande mestre Joseph Paulkov, originalmente publicado no Tiger Xadrez e Yahoo Group, parece tirar o negócio da variação de Riga. A sequência tradicional aqui seria cavalo por D4, diante da ameaça de cavalo C6. E do F3, as pretas precisam contra-atacar contra H2, causando a seguinte variação acentuada: bispo D6, mirando lá em H2. Inadequado aqui, ele vai jogar bispo C5, bispo por C6, B por C6, F3. Vou jogar cavalo aqui, joga cavalo por C6, bispo F6, rei H1. Se capturar, vai vir a dama aqui arrebentando aqui, junto com o seu bispo, com o seu cavalinho. Porque se capturou aqui, pode ficar aqui. Dama H4, cheque. Rei G1. Dama por F2, cheque. Rei H2. Dama H4. E vai ficar aí cheque perpétuo. Dama H4. Ou aqui, né? Dama H4. Torre por E4. D por E6. Dama H8. Cheque. Dama por D8. Teve que voltar. Cavalo por D8, rei por D8, agora pego, captura o bispo. Rei H2, bispo. Eu jogar bispo E6. As pretas têm uma vantagem material nominal, como uma torre e 2 peões por 2 peças. Mas a teoria prefere um pouco as brancas, pois ela pode exercer muita pressão contra suas 3 peças menores e a torre. As brancas podem desenvolver cavalo C3 ou bispo E3. Ou isso não faz nenhuma diferença real? Resposta: faz uma enorme diferença. Porque depois de C3, C5, o bispo das brancas da A4 repetidamente se vê preso pela armadilha da Arca do Noé. Por quê? Porque se ele jogar aqui, você avança aqui. Ele vai cair. Se ele voltar lá, você vem aqui. E vai cair. Por que chama Arca do Noé? Porque é muito velho essa da pegadinha, né? Então, uma pegadinha que jamais o jogador desse vai cair. Não há uma boa saída como, por exemplo, A3. Aqui pode jogar a continuação. Bispo por E4, B5, cavalo por C5, B por A4, cavalo por A4, rei C7 e as pretas venceram. Aqui se jogar C4,
E podia jogar depois B5, né? Ou B5. Então aqui mesmo, vai vir pra cá. Se avançar, ele recua aqui, né? Então vou voltar F6. Não é um lance muito bom, né? E tem outras alternativas, por exemplo, B7, B por E7, torre por E7, cavalo por C4. A cavada de C6 é caro para as pretas. Por exemplo, roque, bispo por C6, B por C6, F3, C5, cavalo C6, dama D6, dama por D5. As negras recuperam o peão, por quê? Se as negras pegaram aqui, cheque, garfo, recupera a torre aqui. Certo? Recupera o peãozinho aqui, fica forte aqui o cavalo ainda. O cavalo vai ficar pentelhando aí ainda. Agora, por exemplo, contra a dama D6, Pavlov descobriu a força de C4. O cavalo das negras do E4 será prejudicado. Se ele captura ou não o peão de C. Ele fornece a seguinte variação, do qual é difícil ver como as pretas podem divergir efetivamente. D por C3, cavalo por C3, bispo E6, cavalo por E6, D por E6, dama D4, H6, bispo H4, B5. Esse bispo D5, então vê, ó, torre C1, B5, bispo por B5, A por B5, cavalo por B5, ameaçando vários ataques, né? Dama D7, cavalo C7, cheque, dama por C7, dama por D5. Das brancas o ataque vencedor, né? Vai ficar terrível aqui para as negras. Né? Aqui ameaçando aqui. Que uma das maneiras é proteger aqui, né? Se proteger, cai aqui. Pode cair o peão aqui ou aqui, né? E vai ficar complicado. E as negras vão, sei lá, vão ter que fazer o que fazer aqui, porque tem outra torre aqui também, né? A situação vai ficar muito crítica para as negras. Podia ter jogado torre E4, B por E4, B por A4, dama por A4, dama D5, cavalo E6, F por E6, torre D1, dama B5, torre por E6, cheque, rei F7, torre por E4, torre B8, torre D7, cheque, cavalo E7, torre por E7, bispo por E7, dama por E7, daí a vida vai ser curta, cavalo F7, H7 e mate. Mas não jogou nada disso, depois de um lance ruim, vai F6, jogou cavalo por D4, F por G5. Aqui tem duas saídas, né? Eu vou estudar as duas. Seria aqui bispo C5, cavalo C6, bispo F2, cheque, rei F1,
dama D7, cavalo C3, bispo por C6, cavalo por C6, bispo por E1, cavalo F6, G por F6, dama H5, cheque, rei F8, bispo H6, cheque, rei E7, cavalo por bispo, cheque, rei D8, bispo por C6, dama por C6, bispo G7, rei G8, dama F7, ameaçando mate, né? Bispo F5, deu uma casinha para o rei. Rei por G8, rei D7, dama F7, cheque, rei C8, bispo F6, um peão extra para as brancas. E aqui tem duas jogadas, aqui é outra, né? A outra alternativa superior ainda, mas não é insuficiente ainda. Bispo por D7, cavalo C3, bispo B4, cravou cavalinho, cavalo por E4, bispo por E1, captura a torre, cavalo por F6, cheque, G por F6, dama H5, cheque, rei F8, bispo H6, cheque, rei E7, torre 1, cheque, rei D6, bispo F4, cheque, rei C5, o rei vem vindo, cavalo B3, cheque, rei B6, bispo E3, cheque, rei D4, bispo por D4, cheque, C5, bispo por C5, cheque. Uma vantagem esmagadora para as brancas, né? Mas eles jogaram nada disso. Ele jogou cavalo por C6, dama ameaçando entrar aqui, atacando F2. E tudo tá caindo, né? Porque se D por F6, bispo por 6, cheque, bispo D7, dama por D5, bispo C6, torre por E4, ou senão aqui, ó, rei D6, dama D6, cavalo C3, mas vamos voltar a partida, jogou cavalo B4, bispo D7, torre por E7, bispo E7, ou E4, dama H7, mate. Então aqui B7, cavalo por D5. Agora a situação realmente tá preta, vai estar caindo tudo aí, né? Que tem ataque descoberto para todo lado, né? Tá atacando aqui, atacando o bispo aqui, atacando aqui, tá atacando aqui, atacando a dama, nossa. E as negras abandonaram. Bela vitória de Pérez Martins, foi uma bela partida, hein? Bela partida mesmo. Mas é isso aí, pessoal. Vamos estudar bastante a Ruy Lopes. A gente está firme nos nossos estudos. Estamos evoluindo, estudando todas as variantes possíveis da Ruy Lopes. É um vasto estudo, conforme eu prometi desde o começo, nós vamos dar as aberturas
muito bem estudadas. Não vai ser nada superficial que nem a maioria dos sites hoje fazem isso, a maioria das partes. Não vai ser. Conforme permitir, vai ser um estudo bem aprofundado. Conforme prometi. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. E bora lá estudar que a semana está começando. Valeu, muito obrigado.